Que alegria mais uma vez podermos estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo, bem-vindo a mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus. Esse é um estudo de toda a Bíblia e já chegamos aos 3 últimos livros históricos do Velho Testamento. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Esdras. Siga comigo o estudo dos livros de Esdras e Neemias. Os 3 livros históricos pós-cativeiro são Esdras, Neemias e Ester. Os livros Esdras e Neemias foram denominados a sinopse dos evangelhos do Velho Testamento, porque os conteúdos desses 2 livros, o mesmo fato histórico. É interessante, os 2 livros tratam do mesmo acontecimento na história dos hebreus, que é o retorno do cativeiro babilônico. Quando apresentamos uma visão geral da história dos hebreus, eu disse que há 7 fatos na história dos hebreus que deveríamos conhecer. Um desses fatos históricos importantes é o retorno do cativeiro babilônico. Quando o reino do norte foi levado cativo para a Síria, as 10 tribos do norte foram extintas e nunca mais ouviu-se falar delas. Mas o reino do sul retornou do cativeiro da Babilônia. O reino do sul, o reino de Judá, ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Então a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e assim que Ciro o Grande tornou-se imperador, lançou um decreto dizendo que todo o povo hebreu que estava cativo na Babilônia, atual Pérsia, estava livre para voltar e reconstruir o seu templo, sua cidade e sua nação. Muitas pessoas voltaram com as bênçãos de Ciro o Grande. Na verdade, Ciro ajudou financeiramente o povo nessa reconstrução. Quando falamos do retorno do cativeiro babilônico, temos que ter uma perspectiva histórica desse assunto. Ao iniciarmos a leitura dos livros de Esdras, Neemias e Ester, precisamos ter em mente que o retorno do cativeiro babilônico ocorreu em 3 partes. Houve 3 retornos diferentes do cativeiro babilônico. Não quero sobrecarregar você com datas. Não estamos fazendo um estudo acadêmico, e sim um estudo devocional da Bíblia. Sempre procure enfatizar a aplicação prática e devocional. Mas mesmo assim, precisamos estabelecer uma perspectiva histórica, para que vocês não venham se confundir. Primeiro, há um retorno do cativeiro babilônico logo que Ciro o Grande decretou a liberdade dos judeus. Esse retorno foi liderado pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Jesua. Não é Josué, é Jesua. O primeiro retorno ocorreu por volta de 537 a.C. e tinha como propósito explícito a reconstrução do templo. Assim que começou a reconstrução do templo, surgiu um movimento de oposição e perseguição ao povo hebreu, e isso dispersou aqueles que estavam voltando. Eles pararam a reconstrução até que os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena. Graças em grande parte à ministração desses 2 profetas, o trabalho foi finalizado em 516 a.C., 21 anos depois de ter sido começado. Procure entender a perspectiva histórica. 37 anos depois, Ester tornou-se rainha da Pérsia. Isso foi em 479 a.C. Em 458 a.C., Esdras liderou o segundo retorno do cativeiro babilônico. Deus organizou o primeiro retorno para a reconstrução do templo. Então Zorobabel e o sacerdote Jesua retornaram do cativeiro e em 21 anos o templo foi reconstruído. Mais tarde, Deus quis implementar um ministério dinâmico naquele tempo e por isso Esdras, que era um grande mestre das Escrituras, liderou o segundo retorno. Isso ocorreu 71 anos depois do primeiro retorno. Esse segundo retorno, sob a liderança de Esdras, ocorreu 58 anos depois que a reconstrução do templo foi concluída. Neemias liderou o terceiro retorno, 13 anos depois do segundo. Era o terceiro. O propósito desse terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor da cidade de Jerusalém. O seu retorno ocorreu 92 anos após o primeiro retorno e 71 anos depois da restauração do templo ter sido concluída. Ageu e Zacarias estavam envolvidos na reconstrução do templo. Mas o profeta que estava envolvido na reconstrução dos muros de Jerusalém junto com Neemias era Malaquias. Os livros de Esdras e Neemias deveriam ser estudados paralelamente, porque possuem muitas semelhanças. Veja quais. A primeira é que, assim como os livros e crônicas, o autor desses 2 livros foi a mesma pessoa, Esdras.
Os estudiosos dizem isso porque o estilo de linguagem do hebraico nos dois livros é muito semelhante. Ambos lidam com o mesmo acontecimento da história dos hebreus, o retorno do cativeiro babilônico. Eles também são semelhantes porque o tema central dos dois livros é a obra que Deus está realizando. Nos dois livros, a obra de Deus é a reconstrução. Nos livros de Esdras e Neemias, a ênfase está nos padrões e princípios do homem que executa a obra de Deus. Se você está pensando em se envolver no trabalho de Deus, você precisa ler os livros de Esdras e Neemias. Eles apresentam princípios que devem ser seguidos. Nos livros de Esdras e Neemias, esses princípios são aplicados na construção do templo e dos muros da cidade. Hoje, Deus está construindo sua igreja no mundo em que vivemos. Esses princípios devem ser aplicados quando a obra de Deus é executada através de homens. Não importa se Deus está construindo um templo, um grande ministério, muros ao redor de uma cidade ou uma igreja. Outra semelhança entre os livros de Esdras e Neemias é que ambos apresentam ótimos modelos de liderança. Hoje, assim como nos dias em que os juízes julgavam em Israel, a liderança está falida. Hoje o povo de Deus precisa de modelos de liderança presentes sempre. E esses modelos nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. Esses líderes, Esdras e Neemias, eram diferentes no estilo de líder e dos talentos que eles tinham. Dentro de suas áreas de atuação, ambos foram ótimos líderes. Esdras era um escriba, um professor da palavra de Deus. Seu trabalho era mais voltado ao pastoreio. Neemias era um construtor pragmático e prático, um leigo. Esdras era um sacerdote e Neemias era um membro da congregação. Em Atos capítulo 6, lemos que os apóstolos decidiram que não deveriam mais administrar o programa de alimentação. Eles não deveriam largar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles convocaram o povo de Deus e anunciaram: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos os dons espirituais são espirituais, mas alguns dons espirituais são pastorais e outros são práticos. Estes dois grandes líderes ilustram essa distinção. Esdras é um exemplo de alguém com dom pastoral. Neemias era tão espiritual quanto Esdras, mas era um leigo prático e pragmático. Neemias era um construtor. Ele é um exemplo de gente que faz. Esses dois líderes eram muito diferentes. Mas, mesmo sendo tão diferentes, ambos são ótimas fontes de estudo de liderança. Continuando a destacar as semelhanças entre os livros de Esdras e Neemias, ambos relatam um grande avivamento e estruturaram seus livros também de maneira muito semelhante. Nos primeiros capítulos, temos o corpo básico dos livros, onde o trabalho de Deus é concluído. No mesmo lugar, nos dois livros, depois que o trabalho de Deus foi concluído, o povo afastou-se de Deus. Em Esdras, no capítulo 9, e em Neemias, também no capítulo 9, os dois líderes lamentaram o comportamento do povo de Deus. Suas orações de confissão e arrependimento provocaram um grande avivamento no meio do povo de Deus. Há ainda mais uma semelhança que eu gostaria de destacar. Os dois livros mostram um imperador pagão, concedendo permissão, sendo solidário, e oferecendo ajuda para que o trabalho de Deus pudesse ser feito através do povo de Deus. No primeiro livro histórico do Velho Testamento, Deus queria ser o rei dos filhos de Israel. Mas eles quiseram ter um rei humano, como as outras nações. Então Deus disse: se os seus reis me obedecerem, eu trabalharei através deles. Mas Deus não encontrou um rei que o obedecesse. Depois de ter sido rejeitado pelo povo como rei, na época em que os livros de Esdras e Neemias foram escritos, Deus está usando reis pagãos para governar sobre Israel. Ciro, o Grande, era um imperador pagão e Deus trabalhou através dele. Deus trabalhou através de reis pagãos nos dois livros. Os dois livros iniciam-se no distante país do Império Persa e ambos acabam em Jerusalém. Jerusalém é onde a história realmente acontece. Assim como os 4 livros do reino e os livros de crônicas, esses dois livros mostram os dois lados da nação. Esdras nos dá uma perspectiva espiritual
e Neemias nos dá a perspectiva nacional. Apesar dos livros de crônicas terminarem em derrota e desesperança e os livros de reis que relatam o mesmo período histórico também terminarem em derrota, desesperança e cativeiro, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias terminam em otimismo e esperança. No final dos livros de Esdras e Neemias, tudo parecia muito bem para o povo de Deus. Há uma passagem muito bonita em Jeremias 18, em que Jeremias recebeu a seguinte ordem: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então Jeremias foi até a casa do oleiro. Jeremias pregava sermões usando símbolos. Era assim que ele exercia o seu ministério de profeta, de pregador. Jeremias viu um oleiro fazendo um vaso. O vaso ficou defeituoso. O oleiro quebrou o vaso. Então começou a trabalhar a argila e fez dela um novo vaso. Jeremias saiu da casa do oleiro com um sermão muito importante. Esse sermão de Jeremias pode ser comparado ao sermão de Jesus sobre nascer de novo. A aplicação devocional e prática do reavivamento descrito no capítulo 9 dos livros de Esdras e Neemias é a mesma. Deus pode fazer um vaso novo do seu povo. Apesar dos livros de Esdras e Neemias serem muito semelhantes, eles também possuem algumas diferenças. Por isso gostaria de estudar cada uma dessas distinções. Esdras não pôde ser sacerdote e nem exerceu sua função de sacerdote hebreu como faria em condições normais. Ao invés de entrar em desespero e dizer, acho que Deus morreu, nós lemos no capítulo 7, versículo 10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse versículo descreve a vida de Esdras. Visualize sua vida como uma torta cortada em 3 pedaços. Passamos 1/3 de nossas vidas com nossos pais, sendo nutrido por eles. Outro terço da nossa vida passamos com nosso companheiro ou companheira, criando os nossos filhos. Então, depois que os filhos saem de casa e o ninho se esvazia, vivemos mais 1/3 de nossas vidas com nosso companheiro ou companheira. É assim que dividimos nossas vidas. Parece que Esdras dividiu sua vida em 3 períodos. O primeiro terço da vida de Esdras foi uma preparação. Esdras dedicou-se a conhecer a palavra de Deus. Ele diz que buscou a palavra de Deus. Esdras estudou a palavra de Deus com afinco. Ele considerou esse período de sua vida como um período de preparação. No segundo período da vida de Esdras, ele dedicou-se a viver a palavra de Deus, para aplicar tudo aquilo que ele afirma. No terceiro período de sua vida, Esdras dedicou-se totalmente ao ensino da palavra de Deus. Ele quis dedicar 1/3 de sua vida ao ensino. É uma bela maneira de dividir a vida. Acredito que um dos problemas do ensino de hoje é que as pessoas ensinam somente teoria. Elas não têm de onde tirar experiências. Elas estudam, preparam-se e acumulam um monte de informações em suas mentes. Passam 1/3 da vida fazendo isso e passam o resto da vida ensinando. Mas não passam pelo período intermediário, quando aplicariam, colocando em prática aquilo que aprenderam. Mas o melhor professor é aquele que passou a segunda parte de sua vida praticando o que aprendeu na primeira parte. Depois de viver o que aprendeu, a terceira e última parte poderia ser usada para ensinar. Esdras tornou-se um grande professor da palavra de Deus no terceiro período de sua vida, porque os 2 primeiros foram dedicados à preparação e prática. Quando você considera a contribuição de Esdras para a obra de Deus, entende por que ele pode estar entre personalidades como Davi, Samuel e Moisés. Como já mencionei em nosso último estudo, acredita-se Esdras tenha sido o autor dos livros de crônicas Esdras e Neemias. Esdras também escreveu o capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, com 176 versículos. Não foi Davi quem escreveu, como muitos acham. Esse capítulo do livro de Salmos é maior do que muitos livros pequenos da Bíblia. Com exceção de apenas 2, todos os versículos do capítulo 119 de Salmos mencionam a palavra de Deus. Na língua original, esse salmo também é um poema muito bonito.
Tradicionalmente acredita-se que, enquanto Esdras estava no cativeiro, sem poder exercer sua função de sacerdote, ele tenha fundado o que hoje é conhecido como sinagoga. Muitos não-judeus não percebem que há uma diferença entre sinagoga e templo. Muitos estudiosos acreditam que nossa escola dominical ou nossa escola bíblica nas igrejas de hoje são uma cópia da sinagoga fundada por Esdras. Sabemos da importância da nossa escola dominical em todo o mundo, e muitos estudiosos dão todo o crédito por ela a Esdras. Isso quer dizer que Esdras deu uma grande contribuição ao ensino da palavra de Deus. Como resultado do trabalho de Esdras, milhões de crianças aprendem a palavra de Deus nas sinagogas e nas escolas dominicais. Muitos estudiosos acreditam que Esdras exerceu um papel importante organizando o Velho Testamento no formato que conhecemos hoje. Quem reuniu todos os livros do Velho Testamento e os organizou com os títulos que conhecemos hoje, como livros da lei, livros históricos, livros poéticos e profetas maiores e profetas menores, quem será que foi, hein? Acredita-se que isso possa ser atribuído a Esdras também. Além dessa contribuição, Esdras também liderou o povo no segundo retorno do cativeiro babilônico. Foi Esdras quem instituiu um importante ministério de ensino no templo que tinha sido reconstruído antes desse retorno. Deus comissionou o governador Zorobabel e o sacerdote Jesua para restaurarem o templo. Deus comissionou Esdras para liderar o segundo retorno e para estabelecer um importante ministério de ensino espiritual naquele templo. Esdras levou uma equipe de sacerdotes e escribas que com ele, após o retorno, ensinavam a palavra de Deus. O livro de Esdras tem uma mensagem relacionada à obra de Deus. Se você está interessado em trabalhar para Deus, também vai se interessar por esse resumo do livro de Esdras. O primeiro princípio para quem quer fazer a obra de Deus é: quando há uma obra de Deus para ser feita, Deus será o primeiro a tomar a iniciativa desse trabalho. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 11, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Esse é um dos meus versículos favoritos. Nesse texto, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder por trás de tudo. E a glória de Deus é o propósito de todas as coisas. À medida que amadureço e estabeleço prioridades para a minha vida, quer dizer, como vou usar meu tempo, energia, força, chego à conclusão que não quero estar envolvido em nenhum trabalho, a não ser que tenha certeza que Deus é a fonte daquele trabalho. Deus é o poder por trás daquele trabalho e a glória de Deus é o seu objetivo. Acredito que foi assim que Esdras priorizou a sua vida. Esdras esperou até que teve certeza que era Deus quem estava movendo tudo por trás de um segundo retorno do cativeiro babilônico para instituir um importante ministério de ensino no templo que tinha sido restaurado. Estou afirmando isso baseado nos primeiros versículos do livro de Esdras. Encontramos aqui no livro de Esdras o segundo princípio para o trabalho de Deus. Quando Deus está se movendo por trás de uma obra que Ele quer que os homens façam, Ele dá uma orientação bem clara para aqueles que a realizarão. Esse é um princípio muito importante referente ao trabalho de Deus. Esse princípio está confirmado em vários trechos das Escrituras. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse a seus discípulos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus quis dizer que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, junto com aquilo que Deus nos mostrou que é certo. Então, quando sabemos o que Deus quer que façamos e fazemos o que é certo aos seus olhos, Ele dá tudo o que precisamos para que o trabalho seja realizado. Mateus 6,33 tem sido o versículo que orienta a minha vida. Eu nunca vi esse princípio falhar. No livro de Esdras, vemos Deus dando prova desse princípio em um momento muito difícil, quando o povo estava dizendo: não há nada que Deus possa fazer, fomos conquistados, somos escravos da Pérsia. Deus tocou no coração do imperador persa Ciro o Grande. Quando Deus moveu o imperador Ciro para decretar o retorno do povo, Deus provou que estava por trás daquele retorno. Ao mesmo tempo, Deus moveu o coração de Ciro de tal forma que ele deu tudo o que era necessário para que a obra de Deus fosse realizada.
Um quarto princípio para o trabalho de Deus é, quando Deus quer fazer uma obra, Ele não vai apenas suprir as necessidades, Ele vai suprir de maneira abundante, muito além daquilo que pedimos e até mesmo pensamos. Vemos um exemplo dessa grande verdade no livro de Esdras. Aqueles que retornaram não tinham só o suficiente para realizar o trabalho, eles tinham muito mais do que o necessário para a reconstrução do templo. E agora o quinto princípio referente à obra de Deus presente no livro de Esdras. Quando você estiver fazendo o trabalho de Deus, fique preparado para a seguinte estratégia de Satanás. O maior inimigo do melhor é o bom. Há um trecho muito intrigante no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 13, que diz: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Essa é uma ilustração muito convincente dessa verdade. O maior inimigo do melhor é alguma coisa boa. Esses jovens nunca tinham visto o primeiro templo, que representava o melhor de Deus. Quando foram feitos os alicerces para o segundo templo, esses jovens gritavam de alegria. Os alicerces do segundo templo eram a coisa mais linda que eles já tinham visto. Mas os mais velhos tinham visto o primeiro templo, o original. Eles choraram porque o segundo templo não era nada comparado ao primeiro. O que será que você vai sentir quando chegar ao céu e se apresentar diante do trono do julgamento de Jesus Cristo, hein? Quando Jesus disser para você, quer ver o que você poderia ter feito? Foi para isso que eu investi em você. Esse foi seu dom e talento. Esse é o trabalho que eu queria que você tivesse feito. Compare com o que você fez. Você entendeu bem que o maior inimigo do melhor é o bom? Essa ilustração no livro de Esdras é muito bonita. É um princípio do trabalho de Deus. Satanás vai tentar tirar a nossa atenção do nosso melhor para o trabalho de Deus, dizendo, faça alguma coisa boa. Não se desgaste fazendo o melhor plano de Deus para a sua vida. Há outros princípios para a obra de Deus no livro de Esdras. Infelizmente agora não temos mais tempo, mas vou abordá-los no nosso próximo encontro. Olha, não esqueça, hein? Tem um desafio para você. Não deixe o bom afastar você do melhor que Deus tem para a sua vida. Deus mesmo o abençoe nisso.